Denis Dantas Entrevista, oferecimento Caoa. Bem-vindo ao Mundo Prêmio, bem-vindo a Hyundai Caoa e Tatiana Maia Imóveis. O sistema socioeducativo para adolescentes infratores no Rio Grande do Norte já foi considerado como um dos piores do Brasil. Uma de suas principais unidades, o SEDUC Pitimbu, em Natal, foi interditada por ordem da Justiça, que exigiu sua total reestruturação. O esforço deu certo. Hoje, os internos do SEDUC Pitimbu contam com uma série de serviços que vão desde aulas curriculares a cursos de informática, esportes, artes e lazer. O responsável por todo esse trabalho, o advogado e gestor Ricardo Cabral, presidente da Fundac, Fundação da Criança e do Adolescente, é o meu convidado da semana. A recuperação do SEDUC Pitimbu é uma prova que, se houver seriedade e apoio, a gestão pública funciona neste país. Em primeiro lugar, Dr. Ricardo Cabral, qual a função de um centro educacional para adolescentes infratores? Centro Educacional SEDUC são unidades de atendimento socioeducativo em que os adolescentes chegam aqui já sentenciados pelo Poder Judiciário, com a finalidade de serem reeducados e ressocializados, através de atividades socioeducativas tais como escolarização, arte, esporte. Esta é uma das unidades e atividades da Fundac. Existem outros centros, né? Essa aqui é a maior da região metropolitana, é o chamado SEDUC Pitimbu, que atinge a região metropolitana da capital. Nós temos, além desse SEDUC, nós temos o SEDUC Caicó, SEDUC Mossoró, SEDUC Nazaré, que é um semi-liberdade, o SEDUC Padre João Maria, que é um SEDUC feminino, que é o único do estado, que fica aqui na Zona Norte. Além dos SEDUCs, nós temos os CIADs. Os CIADs são quando eles chegam do PA, do pronto atendimento, e são encaminhados aos CIADs, que são internações provisórias, em que eles ficam por 45 dias no máximo, e nesses 45 dias eles são ouvidos pelo Ministério Público, que vão representá-los à Justiça ou não, dependendo do ato infracional cometido por eles. O SEDUC Pitimbu, o principal, né, do estado, entrou em colapso há cerca de 4 anos. Isso. O que provocou a interdição judicial naquele momento? Abandono, caos. Né? Para você ter uma ideia, Diógenes, esteve aqui no Rio Grande do Norte fazendo avaliação o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e eles, em relatório do CNJ, considerou o sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte como o pior do Brasil. Essa unidade aqui chegou a ter 150 adolescentes trancafiados. A lógica era do cárcere. Não se adequava nem ao ECA, nem ao SINASE. Daí a intervenção por absoluta falta de atenção do então governo estadual. Era o caos, né? O caos. Eles citam uma palavra que me chamou a atenção no relatório, que eles falam que se assemelhavam a masmorras. Tão precária eram as condições de habitabilidade dessa unidade. Em todas as outras também houve interdições parciais. Essa foi total, fechou a unidade. Mas em todas as outras, a de Mossoró, que era a mais recente, era modelo, também tem interdição parcial. Ricardo, o trabalho se deu por ordem, o trabalho de reestruturação se deu por ordem judicial. Isso. Como tudo ocorreu e quanto foi investido pelo governo? A intervenção se deu em março, final de março de 2014. Naquele instante foi foi nomeada interventora a delegada Kalina Leite, que à época me convidou para ser o diretor administrativo e financeiro, já não mais nomeado pelo então governo do estado, e sim pelo Poder Judiciário. Nós trabalhamos nos 9 primeiros meses de 2014 até dezembro, quando a então delegada foi nomeada secretária de Segurança e eu assumi a presidência da Fundação, dando continuidade a esse trabalho.
Quando nós chegamos aqui, o caos era absoluto, faltava absolutamente tudo. Desde o papel higiênico, a transporte para levar adolescentes para a justiça, para ser ouvidos, a alimentação faltando, o quadro de servidores desmotivados, folha de pagamento sem controle, era Carência total. total, desabastecimento total, material de expediente não tinha, internet não tinha, telefone não tinha, transporte não tinha, material de limpeza, material de higiene, material pessoal, nada, não tinha nada, de informática, nada. O Ministério Público e a Justiça acompanharam de perto todo o trabalho de restauração e colaboraram muito. Isso foi fundamental para que tudo desse certo. Fundamental. Inclusive, nós temos uma comissão interinstitucional de acompanhamento da intervenção na Fundação. Essa comissão se reúne quinzenalmente lá na Fundac, formada por 2 juízes, né, portanto, 2 membros do Tribunal do Poder Judiciário, 3 promotores de justiça das varas da infância e adolescente e o interventor da Fundac. Então, esse trabalho continua. Continua. Quinta-feira agora, quinta-feira próxima, tem uma nova reunião. Um dos grandes desafios foi reformular o quadro de servidores e de colaboradores. Por quê? Logo no início da intervenção, uma das primeiras coisas foi feita uma contratação de uma consultoria especializada e que detectou os vazios nos postos, detectou que o quadro atual da Fundac não condizia com a lei do SINASE, que é a lei 12.594/2012. Essa lei do SINASE é o quê? Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E, assim como o ECA, são os 2 instrumentos legais que direcionam todo o atendimento socioeducativo no Brasil. Então, essa consultoria detectou, por exemplo, que 93% dos servidores tinham condições de se aposentar. É um quadro antigo. Inchado. Historicamente, a Fundac, durante muito tempo, foi um cabide de emprego. Cabide de emprego. Né? Muita gente que sequer nunca trabalhou na Fundac, que a gente teve que chamar de volta. Nunca vi um adolescente pela frente. Nada. Muitos chegaram a aposentar. Era muito grave a situação. A tal ponto que na folha de 2014, em 9 meses, os controles que a gente impôs na folha de pagamento foi 2 milhões a menos do que na folha do ano anterior. Só na folha de pagamento. Quantos servidores tinham antes? Quantos tem agora? Quando nós chegamos tinha pouco mais de 1.000, mas eu já vi folhas de pagamento de anos não muito longe, de 1.700 nomes na folha de pagamento. Hoje nós temos por volta de 600 efetivos e pouco mais de 300 dos contratados temporariamente para suprir essas vagas. Além dessa defasagem, um número crescente de desvio de função. Por que isso? Na história da Fundac, só houve um concurso público, me parece que em 1990, para uma única função que foi de agente sócio-educador. Do agente educador. Esse concurso está em contato direto com os adolescentes. É o que tira o adolescente diariamente do alojamento e acompanha em todas as atividades. Inclusive, fazem atividades diretamente com ele. Para isso, eles são remunerados através de uma gratificação específica para essa função. Então, como os salários da Fundac é ainda o menor do Estado, é ainda o menor do país, isso fizemos o estudo, dos 27 estados nós conseguimos tabelas de 24, e isso demonstra claramente. Um desestímulo. Desestímulo total. Então, como havia necessidade de educador, o concurso de 1990, que previa 60 vagas, hoje tem por volta de 30 apenas, e desses 30 na atividade de educador, hoje 12, mais ou menos uns 12. Enquanto que a gente precisa cerca de 200, quando a gente terminar o final do ano, essas 2 últimas unidades, 300 educadores por aí. E esta é a maior dificuldade, a atrair educadores, professores, Isso. Porque se trata de um centro educacional. Exatamente. Né? Então, essa atividade era preenchida por desvio de função. Pessoas que não que fossem maus servidores, mas pessoas que não estavam preparadas para exercer a função de educador. Então, nós constatamos, através desse estudo, esse desvio e foi corrigido através de uma contratação temporária de servidores. O senhor tem medo de trabalhar em unidades
para adolescentes infratores? Não, confesso que no começo, quando a gente chegou às condições precárias, os adolescentes trancafiados, sem atividade, sujos, os alojamentos mal cheirosos, não tinha colchão, não tinha, como eu falei, papel higiênico. Então, eles eram, né, revolta, fugas, rebeliões. E isso a gente foi trabalhando, recuperamos as unidades, as instalações. Hoje eles têm atividade. Ainda nós passamos um ano nas unidades de internação sem fuga. Essa unidade nós estamos aqui, foi inaugurada em 21 de dezembro de 2015. Até hoje não houve nenhuma fuga e nem tentativa. E o que mudou na infraestrutura do SEDUC Pitimbu? Essa unidade aqui foi reformada e ampliada. Por exemplo, nesse ambiente que nós estamos aqui, Que é uma sala de artes. a sala de artes, isso aqui não existia, isso aqui é construção nova, faz parte da ampliação. E aqui no mesmo terreno, ao lado, nós estamos ampliando ela, vamos terminar, se Deus quiser, em novembro desse ano, com mais 36 unidades. Lá também consta, além dos alojamentos, tem outras salas dessa, que a gente chama de multiuso, e além de um ginásio de esporte coberto. Quantos internos hoje estão sendo atendidos? Hoje nós temos, nessa primeira fase do Pitimbu, 36 vagas, mas apenas 28 internos por decisão da Vara da Infância e da Adolescência de Parnamirim. Realidade muito diferente da época do caos, com mais sem menores. Aqui. Chegou a ter aqui 150, inclusive há relatos de 4 mortes e tal. Era uma tragédia. E o interessante é que tinha servidores que chegam para mim e dizem, eu tinha vergonha de dizer que trabalhava na Fundac. E hoje eles, né, a autoestima melhorou e eles hoje dizem, não, hoje eu digo de peito aberto que eu trabalho na Fundac. Aposta na boa gestão. Por se tratar de um centro educacional para infratores, há um risco de indisciplina. Você já falou que desde dezembro, quando foi reaberto o SEDUC Pitimbu, não há fuga, não há registro de fuga. Mas esse risco, ele existe. É inerente, é inerente. O adolescente, por exemplo, ele não faz mal nenhum. A gente que trabalha com ele, que trata bem, que não existe nada que desabone a conduta dos nossos servidores. Então, é a liberdade, né? Se eles não tiverem o que fazer e tiverem oportunidade, eles fogem. É inerente a essa atividade. Às vezes o perigo, o risco vem de fora. Né? Exatamente. Nós tivemos o ano passado uma tentativa de invasão para resgate, mas foi prontamente abortada pela segurança externa, que é feita pela Polícia Militar. Depois de tudo que foi feito aqui, no SEDUC Pitimbu, que serve como modelo não só para o Rio Grande do Norte, mas para outras unidades da federação, eu lhe pergunto, mudou um pouco a imagem que o Conselho Nacional do Ministério Público tinha do pior sistema socioeducativo do país, aqui no Rio Grande do Norte? Mudou. Eu tenho esse relato dos próprios membros do Ministério Público. Semana passada nós tivemos uma reunião no Tribunal de Justiça e um membro do Ministério Público, o Marco Aurélio, que é um lutador, um batalhador, está sempre acompanhando nosso trabalho, sugerindo, ajudando, opinando. É um cara que tem se... Inclusive é o autor da ação que culminou com a intervenção. Ele fez na fala dele lá, ele disse uma frase que eu captei assim, que eu me orgulhei muito. Ele disse, foi feito na Fundac nos últimos 2 anos mais do que nos últimos 20 anos. Então isso é um reconhecimento, né? O Ministério Público é sempre atuante, vigilante. E não deixa de ser uma motivação para que o trabalho seja continuado. Porque você, quando você trabalha e é reconhecido, isso é um estímulo para você continuar. O SEDUC Pitimbu virou uma unidade modelo. O que é que o governo pretende fazer com as outras unidades? Vai dar para levar esse modelo para todas elas? A gente tratou, antes de abrir isso aqui, da normativa que não existia. Apesar de ter o SINASE e o ECA, mas normativas internas. Hoje, cada unidade nossa, que diferencia o tipo de medida, nós temos um regimento interno.
feito por nossos servidores, logicamente, baseado na legislação vigente. Nós temos manual de segurança, nós temos procedimentos que não existiam, como, por exemplo, o dia da visita, né, todas as unidades têm, inclusive Mossoró e Caicó, que guarda alguns meninos nossos daqui da região, eu disponibilizo na sexta-feira, toda sexta-feira, uma sexta-feira para Caicó, outra para Mossoró, levo os familiares deles para visitar, almoçam, passam o dia com eles e voltam ao final da tarde. Só que eles têm um procedimento. Quem são os parentes que podem ir, são revistados, não tem mais aquele negócio de chegar. Quando a gente chegava aqui, os alojamentos, além de sujos, era cheio de mochilas dele, de mala, de ventiladores. E ventilador não deixa de ser uma arma, né? Na mão de quem não sabe usar. Hoje não, nos alojamentos, eles só têm eles com seus pertences da Fundac. Sua toalha, lençol, fardamento, tem cueca, tem bermuda, tem camisa. Pelo Estado, pela Fundac. Pela Fundac, exatamente, com recursos do Estado. Qual o impacto disso nos internos? Para quem já, inclusive, conhecia o sistema antes. Isso. Essa unidade aqui tem de 8 meses de funcionamento, vai para 9 meses, você não vê uma parede riscada. E eles têm aula de artes, nós estamos aqui no ateliê de artes aqui. Eles têm pincel, tem lápis, né? Aqui telas riscar. E tudo para riscar. As paredes não têm. As unidades, eu tenho fotografias de unidade quando a gente chegou, que você não acreditava que existia alguém ali. Tem um CIAD aqui na Mogoveia, nós estamos reformando agora, uma reforma de mais de 1 milhão, um recurso do Estado, recurso próprio do Estado. Os alojamentos não tinham sequer iluminação, nem natural, nem elétrica. É um quarto fechado, sem iluminação. Nós estamos reformando, criando umas janelas, ventilação e iluminação natural, iluminação externa, por questão de segurança, são acionados fora. Os banheiros, esses banheiros aqui, antigamente, as louças eram de bacia sanitária de louça. Essas louças quebradas, aqui viram verdadeiras navalhas. Hoje aqui, são o padrão Sinase, são bacias e lavatórios de inox, aço inoxidável. É padrão Sinase. Ricardo, você é um gestor experiente, já cuidou de áreas da saúde pública, e a impressão que eu tenho é que a reestruturação do SEDUC Pitimbu ocorreu sem ingerência política. Isso. Por quê? Porque houve uma interdição judicial, um acompanhamento judicial. Eu lhe pergunto, até que ponto a política prejudica uma boa gestão? Eu tenho que reconhecer o entendimento do governador Robson. Ele chegou para a gente e disse, vocês estão em interdição, estão em intervenção, vai continuar, então não fez nenhum tipo de ingerência política. Mas ele foi obrigado a isso por determinação judicial. Isso, mas do outro passado recente se tentou. Ele não, ele entendeu, está funcionando bem. Eu imagino que ele disse, não, aí está funcionando bem, vamos continuar. É um problema menos. Né? Comparar com outros, né? E isso ele entendeu e respeitou, claro, e isso a gente louva e entende essa posição dele. Eu dou um exemplo prático. Outro dia, num sábado à noite, alguns adolescentes no CIAD começaram a bater grade. É apenas bagunça de adolescente, no sábado à noite, estavam sem fazer, bater grade. Como a gente chama? Bagunçar e tal, rebolar coisa e tal, tal. A diretora me liga, eu estava em Mossoró, eu ligo para o meu coordenador das unidades, que até então, no governo passado, era preenchido por indicações políticas. Eu ligo para ele, 8h30 da noite, coordenador, está vendo um probleminha lá, vai lá olhar lá. Ele foi lá, 1h da manhã, me liga, não, está tudo bem, tranquilo, conversei, os meninos ficaram calmos. Eu pergunto, uma indicação política, por exemplo, de uma figura importante, ele iria atender, iria sair do seu conforto, da sua casa, 10h30 da noite, num sábado, ficar até 1h da manhã tentando resolver um problema desse? Poderia ir, mas dificilmente. Dificilmente. E isso ele respeitou, o atual governador? Respeitou. Todas as ligações nossas eu procurei tirar de dentro de servidores, de dentro da... Valorizando, inclusive, gente que estava esquecida. Gente que estava esquecido. É como eu lhe disse, o diretor administrativo hoje dessa unidade aqui, que é um exemplo de organização, de ponto, de material, de controle, tudo, era um motorista. Sem desfazer o motorista, mas
né? Ele nunca tinha tido uma chance de ter uma ascensão financeira, né? Salarial e funcional e profissional. Mesmo porque, quando a intervenção terminar, e digamos que eu vá embora, tem que ficar pessoas da casa para tocar. É isso que a gente está fazendo, né? Para isso, inclusive, Há prazo para essa intervenção tem, social? ela já está determinada, o doutor Sérgio Maia, que é o juiz titular da vara, que o processo, por onde o processo corre, 31 de dezembro de 2016, agora. Ainda esse ano. Esse ano ainda, daqui a pouco mais. Os magistrados têm visitado aqui, o que é que eles têm dito? Ah, tem. Inclusive o doutor Zé Dantas, que é outro, né, outro herói dessa área. Juiz da vara da infância. Hoje ele é o coordenador, né, do estadual. Um dos grandes magistrados do Rio Grande do Norte e do país. Isso. Inclusive ex-servidor da Fundac. Eu acho que na época ainda era FEBEM, eu acho. Conhece como ninguém. Conhece como ninguém, nunca saiu do ramo. Ele disse, vocês não deixam eu sair. E ainda bem que ele não sai. Ele deve estar maravilhado hoje, né, com o que está vendo aqui. A tal ponto de que foram convocados recentemente agora, me parece que... Novos juízes. 40 e poucos juízes, e ele me ligou, esse caso, vamos apresentar o SEDUC Pitimbu a eles. Doutor Zedan trouxe esses novos juízes, deu uma aula a eles aqui no refeitório aqui. Eles chegaram aqui, a gente veio sem avisar a diretora. Chegamos aqui, estava em atividade, jogando futebol, estava na sala de artes aqui e tudo. Eles ficaram maravilhados. E eles tinham visitado o sistema prisional, que estava, né, estava passando por um problema. E eles chegou, um deles, pô, é do inferno ao céu. Isso aqui está uma maravilha. Que coisa, né? Que bacana. bom que esse tipo de coisa ocorra para se fazer uma comparação do que funciona e do que não está funcionando, né? Isso. Qual foi a coisa mais inusitada que você já presenciou no serviço público ao longo de toda a sua experiência como gestor? Hoje eu sou servidor público concursado da Secretaria de Saúde. Eu estou cedido à Fundac para essa missão. Mas eu nunca me conformei. Eu nunca me conformei com determinadas situações, por exemplo, de cessão de servidores para outros órgãos para não trabalharem. Não é o seu caso, né? Não você é o meu caso que eu trabalho. Você é concursado da saúde e está cumprindo uma missão na Fundac. Eu chego aqui às 9 e saio normalmente às 19, quando saio na hora boa. É no mínimo 10 horas por dia. Almoço na minha mesa, né? Isso há quase 3 anos. E quem lhe conhece sabe disso. Há quase 3 anos. E isso é cansativo, tem hora que estressa, né? E tal, mas quando a gente vê o resultado, né? Há pouco eu vi um grupo de adolescentes ensaiando uma aula de dança ali. A gente fez as imagens aí. Eu fico feliz quando eu vejo esses caras. Teve uma que passou 2 fases, me parece, da Olimpíada de Matemática. No SEDUC Mossoró tem 2 adolescentes que vão fazer Enem. Né? Quando se dá a chance da recuperação, isso, a pessoa aproveita, né? Aí isso aqui eu acho importante que as pessoas vejam que isso funciona. Se quiser, funciona. Se recupera todo mundo? Não. Você vê jovens bem-nascidos, bem-criados, melhor do colégio, que enveredam pelo caminho errado. Esses aqui, quase 100%, não tiveram chance de nada. Muitos deles aqui, é inacreditável, 16 anos, analfabetos. E você viu muita cessão de servidores para outros órgãos para não fazer nada. Isso é o que a gente... Para virar as pôneis. Aqui mesmo teve gente que era cedida, eu chamei, e não apareceu, eu cortei o salário, zerei o contra-cheque, aí aparece. E aí vem um pedido aqui, outro acolá, não, para ficar ali, para ir para acolá. Não abri mão. Não abri mão. Eu digo, olha, eu estou cumprindo a missão aqui, eu vou cumprir, e estou cumprindo. Se eu vou agradar ou não, não é arrogância, nem querer ser melhor do que os outros, não. Mas essa função, eu estou cumprindo, eu estou fazendo direitinho. E você está de parabéns. Eu presenciei, venho acompanhando seu trabalho já de algum tempo. Sei que isso não é um trabalho de uma pessoa só, isso, você tem sua equipe, claro. Tem que ter o apoio de quem está acima de você, das instituições, isso. A colaboração. Mas eu lhe pergunto por último, o que é que você tem a dizer ao cidadão que paga imposto e às vezes não recebe nada em troca porque o serviço público não funciona? O Estado tem que ter uma reforma política. A gente está prestes, aqui a 2 anos, ter um problema sério. Daqui a 2 anos, 30 anos da Constituição. Todo mundo sabe, quem da nossa idade,
que antes da... Eu um pouco mais novo, né? Obviamente, antes da construção, os famosos Trem da Alegria, quando a construção foi para ser implantada, aí só concurso, ok? Se encheu os quadros, né? As folhas do Estado, de Prefeitura, de gente. Essa turma vai se aposentar agora com 30 anos, agora em 88. O Estado hoje, não só o Rio Grande do Norte, todos os estados, no limite, né, da lei de responsabilidade fiscal, como é que vai repor esse quadro? E a Previdência? Então você... Porque esse pessoal todo vai para a Previdência, então você que hoje é deficitária. E roga por mais eficiência. Esse quadro funcional. A gente tem que zelar do dinheiro público, porque o meu dinheiro, o meu salário, quem manda sou eu. Mas no dinheiro da Fundac, quem manda são todos os cidadãos do estado do Rio Grande do Norte. Parabéns, e não só parabéns pela entrevista, pelo trabalho aqui, mas por Clara, você que foi vovô neste dia que nós estamos gravando esse programa. Exatamente. Parabéns, mais sucesso, uma alegria saúde. na minha vida. Estou muito feliz. Obrigado, e Ricardo. obrigado pela... que você tem que contribuído também, mostrando às pessoas que tem jeito. O serviço público, quando levado a sério, tem jeito. Esse é o nosso trabalho também. Obrigado. Isso. Obrigado a vocês. Diógenes Dantas Entrevista, oferecimento Caoa. Bem-vindo ao Mundo Prêmio, bem-vindo a Hyundai Caoa e Tatiana Maia Imóveis.